tivemos Bragantino e Corinthians ontem e a senhora Edna Alves Batista foi a protagonista? Foi a protagonista. A antagonista, né? Não, é porque ela saiu... o Arthur entra como antagonista, mas ela decidiu ser a protagonista. Assim, você pega o jogo e analisa o jogo, assiste o jogo, tiver a oportunidade de assistir o jogo às 2 horas, a partir do momento 10, assim, minuto 10, o jogo já acaba. Porque vira um show de Edna. Os times começam a ficar nervosos, aí é uma disputa de bola que não sabe se eu vou com o pé assim ou assado, porque ela deu uma falta aqui que não era para dar. Então, assim, as ocasiões mudam totalmente. E aí você tem as expulsões que são, assim, no mínimo vergonhosas. No mínimo, para não falar mais. E aí, o que vai acontecer com ela? Você pensa, ela vai ser afastada. Vai. Só que aí... Você lembra do Ramon Abateabel. Ramon Abateabel, ele foi afastado depois da polêmica do jogo contra o São Paulo. De São Paulo e Palmeiras, que ele marcou ali, que ele deixou de marcar algumas coisas. Ele já estava de volta no jogo contra o Mirassol e Botafogo no VAR. Ele já estava no quadro de arbitragem. Isso é porque não tem muita opção, sabe? E aí eu entro. A mão de obra é tão escassa que a gente é refém. Porque o Ramon Abateabel evitou chamar o VAR contra o Palmeiras, no jogo São Paulo e Palmeiras, e aí o que é que eles escalam? Onde eles escalam o cara? No quadro de arbitragem, no VAR, no jogo contra o Mirassol e Botafogo, que é um confronto, que a gente pode olhar assim mais de longe, mas é um confronto direto pelo G4. Sim. Ainda existe uma possibilidade ali de disputa pela Libertadores. E agora a Edna vai ser afastada desse momento no jogo do Bragantino Corinthians, muito provavelmente, porque os erros foram crassos, inclusive estava perdida. E das 2 rodadas ela já está aqui de volta, fazendo um show de Edna novamente. E é toda rodada, a gente vai elencando qual é o pior árbitro do Brasil. Eu acho que eles estão fazendo um concurso para aqui contratar. E o projeto da CBF para essa questão de arbitragem é só para 2027. Vamos ter que sofrer. E eu nem acho que daqui para 2027 vai se resolver magicamente as coisas, não. Mas, enfim, pelo menos eles estão dispostos a tentar fazer alguma coisa. É isso que eu sinto da gestão atual. Eu acho que o que mais assusta é porque cada jogo, você descobre uma faceta diferente da incompetência da arbitragem. São recortes diferentes. No caso do Ramon Abel, você vê uma dificuldade de entendimento de regra, do sem querer, querendo. Você vê uma dificuldade do entendimento de algo que está lá escrito na regra. Nesse caso agora, você vê uma completa... Do Flamengo ontem era gesticulação. Ele tinha dificuldade de explicar para todo mundo. Aí o da Edna, a gente sentiu uma total falta de firmeza, de convicção das coisas. A insegurança dela gritava. Você olhava para ela, até que dava pena. A insegurança dela gritou no jogo. O lance do cartão amarelo, que ela só deu o cartão amarelo porque ela não sabia que o jogo... Obviamente, ela não sabia que o Martínez tinha cartão amarelo. Porque aquele tipo de amarelo é aquele que você dá lá só para poder acabar a muvuca. Só que você não dá um amarelo numa situação dessa se você sabe que alguém tem amarelo, porque você vai expulsar alguém bobamente. Sim. E ela só percebe depois, o que mostra a falta de firmeza, de entendimento do que está acontecendo. E ela percebe o erro que cometeu. Você consegue fazer aquela leitura... Pelo semblante? No semblante dela, de que ela percebe que fiz caca, fiz bobagem. E ela deixa isso muito aparente. E o jogador é um tubarão que fareja sangue. Os jogadores perceberam isso nela, foram pra cima dela. Então, e aquela regra de só o capitão falar com a arbitragem nunca foi implementada. Nunca existiu, na verdade. Né? É porque assim, eu acho que ela nunca nem foi oficialmente implementada, como foi, por exemplo, em competições internacionais que a gente viu. O Mundial de Clubes, se eu não me engano, teve, né? Ficou o Mundial de Clubes. E aí você viu realmente ela sendo seguida. Eu acho que isso tem que ser feito no Brasil de forma real. Só o capitão fala com o árbitro. Outro falou, amarelo na mesma hora. Agora, falando de arbitragem, vou falar novamente de um desserviço que se presta aqui. É o de criar conspirações. Já se criou uma conspiração de que o Palmeiras tem um esquema com a CBF. Aí agora se cria uma conspiração de que o Corinthians está sendo prejudicado nos últimos anos. Eu vi uma jornalista de peso nacional endossando isso ontem, o que é uma tremenda irresponsabilidade, burrice, para não dizer coisa pior. Não há uma conspiração contra o Corinthians. Corintiano, não me faça rir. Não me venha contar essa piada, pelo amor de Deus. Eu conheço o teu passado. Então não me venha falar de conspiração contra o Corinthians da arbitragem. O Corinthians ontem foi vítima, como muitos times estão sendo vítimas e vão continuar sendo vítimas. Parem de endossar essas teorias malucas de conspiração contra time A, B, a favor de time A e B, que vocês estão atrapalhando uma discussão séria. É só por isso o Vasco também está sendo perseguido tem uns 15 anos. Aí. E não tá. O Vasco teve Vasco esse ano teve alguns... Foi até o time que teve mais VAR a favor.
como no ano passado eram os que tinha mais contra. Não há nenhuma conspiração contra time grande do futebol brasileiro, ruim, gente. acabou, gente. Eles apenas são horríveis. A arbitragem é horrível. E cada hora a vítima vai ser... E como eu disse, a gente fica refém, porque é os mesmos nomes, aí é afastado um jogo, volta no outro, aí você tem essa rotatividade que é muito baixa. No próprio jogo entre Corinthians e Grêmio na rodada passada, o índice de penalidades entre essas equipes são as equipes que, na verdade, tiveram mais pênaltis marcados nessa temporada. Então, assim, também muitos erros de pênalti. Eu não aguento a história dos 15 pontos do Palmeiras, bicho. Vira e mexe, alguém bota nos comentários nas minhas postagens lá. E o Palmeiras que teve 15 pontos? Eu queria achar onde é que nasceu essa estatística ridícula. Porque não existe uma estatística que dê 15 pontos ao Palmeiras. Porque se você for atrás, nesse jogo aqui tem um pênalti duvidoso, tem uns claros, como o caso do Ramon Abel. Também. Beleza, mas vai ter uns discutíveis. E vão ter outros jogos que era para ter sido dado por Palmeiras e não foi dado. Quem faz a conta dos 15 pontos não faz as contas do time que perdeu. Quem faz as contas dos 15 pontos do Palmeiras não faz as contas de quantos pontos o Flamengo ganhou, de quantos pontos o Vasco ganhou. Pega aqui apenas esse número hipotético, isolado e joga lá como se fosse algo conclusivo. É ridículo essa discussão. Pode reclamar porque é igualitário. O Campeonato Brasileiro é igual para todo mundo. Todo mundo se... A arbitragem ela é ruim para todo mundo. Óbvio que alguns times vão ser mais ou menos prejudicados. Mas eu não acho que existe essa continha que diz que esse aqui é o rei e esse aqui é o bobo da corte na arbitragem. Não existe. O que tem, a gente sabe que tem a influência política de certos presidentes de chegar lá nos bastidores, pressionar e no outro jogo a gente sabe que acontece de aconteceu mais contra o Palmeiras também. Aconteceu contra o Boto e o Felipe Luiz fizeram aquela campanha. O lance da penalidade do Gustavo Gomes não foi marcada por causa da campanha que o Flamengo fez durante a semana. O lobby político que o Cássio está falando existe, é real e influencia a arbitragem. Eu lembro até do lance do próprio Grêmio, que aconteceu, se não me engano, foi na Copa do Brasil, um erro crasso contra o Grêmio. Chegou no Brasileirão, eles ajustaram o erro que aconteceu na Copa do Brasil, porque o Grêmio fez muita pressão. Porque fica todo mundo dizendo, e a diretoria do Flamengo fez isso com muita habilidade, todo mundo fica dizendo, o árbitro vai sempre apitar a favor do Palmeiras. No jogo seguinte, o árbitro já entra em campo assim, poxa, hoje na dúvida vai ser contra o Palmeiras. E assim, eu vou criticar a postura das entidades fazer isso? Não, porque é o que, assim... Eurico Miranda fazia isso muito bem. Isto, do cenário que a gente tem hoje, é a única saída dos clubes, pelo menos, se blindarem. Tipo assim, cara, se eu não falar isso aqui, no outro jogo, pode ser que aconteça comigo. Então, Cássio, todo clube vai começar a fazer sua própria movimentação. E isso é mais velho no futebol do que a bola. Exatamente. Antes de discutir arbitragem, isso já era uma rotina. Eu acabei de falar exemplo do Eurico Miranda. O Eurico Miranda fazia isso como ninguém. Então, ele criava esses factoides durante a semana para poder, de alguma forma, favorecer o Vasco. Então, isso é muito velho no futebol. Ninguém está inventando isso, não. E todo dia, toda rodada, tem um jogador diferente reclamando. Eu lembro que algumas rodadas atrás, o Cássio do Cruzeiro reclamou, pedindo uma renovação, pedindo essa questão. Depoimento muito bom. Igual do Marlon, exatamente. Do Marlon do Grêmio. Onde ele não individualiza. Sim, ele diz, olha, eu podia estar aqui hoje falando... A gente podia se unir, ele falou, a gente podia se unir. Eu podia estar aqui falando hoje do erro que cometeram contra o Cruzeiro, que foi um erro grave, mas eu não vou falar disso. Eu vou falar, porque ele mostrou até empatia com os árbitros. Sim. Ele mostrou, os caras estão entrando muito pressionados. E assim, ninguém está preocupado em qualificar, eles estão preocupados só em ficar falando de teoria de conspiração. Ninguém está preocupado realmente em qualificar os árbitros. Essa tem que ser a preocupação. É a narrativa compra, a narrativa traz seu público para você, tudo isso influencia no final para você ter um campeonato que cada vez mais é um campeonato ruim de você se consumir. O Campeonato Brasileiro está se tornando um campeonato que tem estrelas vindo, que tem bons jogadores presentes, mas que com a arbitragem se torna um campeonato ruim de você assistir. Hoje o jogo do São Paulo eu fiquei imaginando. Se eu não fosse flamenguista e se eu não fosse São Paulino, eu não ia assistir esse jogo. Eu ia ficar assim, cara, eu tô aqui 9h30 da noite, podendo dormir. Um jogo desse que me dizem que é duas das maiores equipes do futebol brasileiro. Tá sendo assim, um jogo claramente picotado, mas, jogo difícil de você acompanhar. Eu acho que a gente tem que fazer nossa meia-culpa, Cássio. A gente, jornalista, a gente tem que fazer nossa meia-culpa. Eu acho, hoje não, o momento está sendo um momento atípico, mas eu acho que no Brasil a imprensa fala demais de arbitragem. Sim. Eu acho que se fala pouco de jogo e mais de arbitragem. E isso virou uma fuga para todo mundo. Virou uma fuga para o treinador, virou uma fuga para o jogador. O time perde o jogo. Exatamente. O time perde o jogo, o time não quer falar da sua incompetência. Aí o treinador vai para a coletiva e começa a falar de juiz. E os principais? Aí o árbitro, o jogador termina o jogo. Eu vi aquele jogo que o Vasco virou contra o Vitória, 4-3. A primeira entrevista do Rafael Kaiser, não teve nada de arbitragem pro Vasco naquele jogo. O Renato Kaiser, tá vendo o que estão falando de arbitragem? Olha o que aconteceu aqui hoje. Não aconteceu nada. O Vitória perdeu o jogo pro Vasco. Mas a fuga para se falar
prático já. E a imprensa tem colaborado muito para isso. Eu chego, às vezes, para comentar ali no Crime e Castigo, a Luziquelli sabe bem disso, o Vasco perde um jogo como perdeu ontem pro Botafogo. Aí eu chego lá, o Kilson, não, mas a arbitragem teve aquele lance. Eu não quero saber de lance, Kilson. Quero saber que o Vasco perdeu o jogo pro Botafogo porque foi incompetente. Então, nem com o meu próprio time, eu fico saindo por essa tangente. E o jornalismo esportivo nacional tem colaborado muito para levar a discussão mais para a arbitragem do que para o futebol.